Agora convidamos Alex Mansur Matos, diretor de Inclusão Produtiva da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Economia. Ele vai apresentar a perspectiva de visão do Ministério acerca do potencial, dos investimentos e negócios de impacto social como mecanismos para estimular a retomada de emprego, de empreendedorismo e de inclusão produtiva. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar esse painel. Não sei se ele ainda está aqui, mas no figura do Rossetti, que há muito tempo eu não vejo, e ao Aron e a todos os outros. Bom dia. O papel, acho que eu acompanhei esse painel anterior aí com muita atenção, né, e vi a importância que esse tema tem galgado e tem trazido a atenção de todos, sobretudo nessa questão da inclusão produtiva. Estamos aqui no Ministério da Cidadania, eu estou como diretor do Departamento de Inclusão Produtiva, no caso da inclusão produtiva urbana, muito embora aqui se trate da inclusão produtiva urbana, rural, em lato sensu. Muito bem. O importante do que eu tenho ouvido aí, do que eu escutei no painel anterior e de todos, é a preocupação em se, através de todas essas iniciativas de impacto que estão sendo proporcionadas, de todas as estratégias que estão sendo pensadas, sempre ao final, o importante delas é exatamente o impacto, quer dizer, o resultado que isso vai proporcionar na vida daqueles que nós temos que atuar. O papel aqui do Ministério da Cidadania, ele tem um foco centrado nas pessoas que estão no cadastro único, inseridas no cadastro único, aquelas que são que no cálculo elas têm menos de meio salário mínimo per capita mês, né? E para essas nós temos hoje uma multidão de aproximadamente 47 mil famílias lançadas nesse CAD único, representadas por 76 milhões inscritas nesse programa. Então, o papel nosso da construção de uma rota para a inclusão produtiva, ele é fundamental. Na história que a gente acompanha desses movimentos todos, que a gente vem acompanhando, movimentos de governo, movimentos de ONGs, movimentos de empresas, ao longo do tempo, nós temos boas iniciativas que elas vêm sendo incorporadas, né, ao longo do tempo, pontualmente. E eu acho que o papel desse programa, do projeto do impacto e das iniciativas de cada uma das instituições que eu estava escutando aqui, é o papel de aglutinar essas informações, aglutinar esse conhecimento todo existente, aglutinar as tecnologias sociais todas envolvidas, visando um trabalho coletivo, engajado, para que possa proporcionar, sim, a essa grande população que nós temos a preocupação focada nela, para saída delas e visando a emancipação socioeconômica dessas pessoas, né, para que elas possam, então, fazer parte do mercado existente. Eu escutei a Carla falando sobre a questão da base da pirâmide e me lembrei, né, eu acho que esse é um papel central que nós temos, de aglutinar todas essas informações, né, e para proporcionar o trabalho para esse público que está na base da pirâmide, distribuído em todo o país. Né? Nós, sobretudo na região Nordeste e Norte, mas temos aí de uma forma, esses 76 milhões de pessoas estão aí bem distribuídos e que a gente precisa fazer alguma coisa de uma forma bem organizada. Aqui no departamento, aqui na Secretaria de Inclusão Social e Produtiva, né, que é coordenada pelo secretário Enio Marques, nós temos aqui 3 pilares que são fundamentais para esse processo. É claro que existe aí uma gama de outras atividades, mas nós estamos trazendo aqui para a discussão de todos 3 pontos. A qualificação profissional dessas pessoas, a intermediação para a mão de obra e a contribuição para o empreendedorismo. São pontos que nós temos que atacar isso de uma forma muito construtiva com todos, né? Para que a gente faça a incorporação dessas pessoas na capacitação, tentando ver aí
qual é o perfil de cada pessoa, a aptidão de cada um para o mercado de trabalho e tentando fazer com que a inclusão delas ou para o mercado de trabalho, para o emprego, ou para o empreendedorismo, sempre visando a empregabilidade dessas pessoas. E a forma de fazer isso, né? Nós temos que... E o papel do governo muito nisso é de fazer a aproximação de todos que podem construir um trabalho nesse sentido, para que, de uma forma conjunta, possam atacar essa questão, né, da pobreza, trazendo essas pessoas, dentro do que puder, para a inclusão e o Estado tendo o cuidado, então, de se dedicar àqueles que realmente vão precisar de questões assistenciais para o resto das suas vidas. Mas há aí uma gama enorme dessa população que pode ser incluída no mercado de trabalho. Eu acho que isso que é o importante. Quando a gente coloca a questão da empresa, muitas iniciativas foram feitas e muitas empresas tiveram a aptidão e o cuidado para aumentar os seus negócios, né, de acordo, envolvendo e conhecendo um pouco deste público da pobreza. E aí, né, o trabalho do Prahalad, por exemplo, ele traz e nos dá guias enormes de como que empresas trabalharam nesse sentido. Mas é lógico que se fizeram isso, né, através de vários stakeholders que foram, assim, se aglutinando ao processo, incorporando e fazendo com que essas pessoas pudessem participar, assim, do mercado econômico, né, do mercado do consumo de bens e de serviços ao longo do tempo. Esse é o nosso desafio, é de aglutinar essas pessoas em torno, e para isso nós apresentamos esses 3 pilares da capacitação, da intermediação da mão de obra e da intermediação para o empreendedorismo, e também construindo a partir deles N canais que possam ser possíveis, destravando assim regulamentos ou facilitando assim oportunidades dentro do governo, com a capacidade que o governo tem de proporcionar ou de criar instrumentos que também vão necessitar da participação de todos, de ONGs, de empresas, voltados para esse público, como no caso está sendo pensado, ou muitas prefeituras têm feito, muitas entidades têm feito a questão do microcrédito como um apoio ao empreendedorismo. São iniciativas interessantes que nós temos que perceber e sabermos incorporar e apresentar essas iniciativas de acordo com cada público, a vocação de cada local, respeitando as questões regionais e também as questões pessoais dessas pessoas. O trabalho do Ministério ele vai muito nesse sentido, mas com certeza, como estava vendo aí no planejamento que foi apresentado pelo Rossetti, ele está claro que isso não se consegue fazer só. É preciso o envolvimento de todos, e eu acho que a importância desse grupo, do Impacto, é exatamente nesse sentido, para ver a oportunidade que se tem do engajamento de todos para proporcionar um resultado mais efetivo para essa população. O nosso compromisso forte aqui é com o engajamento de toda a sociedade, visando um trabalho mais efetivo e resultados positivos nas vidas dessas pessoas, para que elas realmente incluam no caminho da sua emancipação e comecem a produzir, né, e comecem ali a consumir, e comecem ali a vivenciar, saindo assim dessa questão assistencial que muitas vezes a gente percebe que vem acontecendo, e nesse momento em particular, com a pandemia, nós precisamos nos preparar para o próximo ano, que dizem estudos que o mundo inteiro, o ano que vem, vai vivenciar uma fase difícil dessa questão. Mas eu acho que o engajamento de todos, nós vamos conseguir certamente minorar esse problema no país. Nós temos experiências interessantes. Aqui no departamento nós temos apoiado o CNPq para estudos em tecnologias sociais, de projetos que às vezes simples,
no nosso entendimento, que a gente vê aquela coleção, mas que naquela comunidade, naquele local, ele pode transformar. E eu acho que o importante é a gente ter a capacidade de perceber a transformação existente nessas regiões, da gente ter a capacidade de conseguir colecionar essa informação de dados e de replicar para outros locais que possam adotar essas práticas, essas tecnologias para a melhoria social daquele ambiente onde eles estão inseridos. Nós não vamos fazer sozinho pelo governo, ou pelas empresas, ou pelas organizações do terceiro setor. Nós vamos ter que aglutinar essas informações. Fiquei muito interessado aí com o que a Carla colocou na questão da economia solidária, que também é uma das linhas que nós temos aqui na Secretaria, o apoio à questão da economia solidária, que nós precisamos identificar e termos boas práticas para também no mesmo sentido, de replicar essas práticas, essas informações e, sobretudo, de gestão dessas associações e dessas cooperativas para que elas possam proporcionar, né, uma transformação social e econômica com aquele público e naquela região onde elas atendem. Então, é dessa forma que o Ministério da Cidadania ele está construindo e ele tem se preocupado com esse público que está no CadÚnico, né, visando e pensando na inclusão de melhores maneiras de fazer, de uma forma com diálogo, junto com todos esses setores, aglutinando em torno de pontos como o Progredir, como da economia solidária, que eu posso falar com mais propriedade, porque estão aqui no departamento, mas como outras iniciativas que estão sendo construídas também, para facilitar, inclusive, de se conhecer melhor quem é esse público, onde eles estão, o acesso a eles, como chegar a eles. São N desafios que nós temos nesse sentido, de como trazê-los para ter o acesso a uma qualificação, a uma intermediação, ao empreendedorismo. É uma etapa anterior que nós temos nesse processo que vai acontecer em cada região, em cada município, em cada bairro, dependendo do tamanho do município, mas também depois do acompanhamento, né, do início dessa inclusão produtiva da pessoa, para que ela não fique no caminho como um desalentado, mas sim que tenha um apoio em toda essa cadeia dela, nessa cadeia da inserção e da inclusão produtiva dela. É dessa forma que eu gostaria de apresentar um pouco o trabalho e dizer a vocês que estou aqui também à disposição se tiver alguma questão posterior. Muito obrigado.